Olá, seguidores. Muitos aqui no canal me pediram um vídeo aqui explicando o impacto do ofício da CVM, aqui sobre os fundos de papel principalmente, né? Que já impactou aqui HCTR11 e BLMG. E podem ver impactar aqui vários outros fundos imobiliários, né? Mas aí, esperei ter mais informações aqui antes de fazer esse vídeo. Daí, nessa terça, teve uma live aqui com a participação do Barone e do Felipe Ribeiro, lá do Clube FI, discutindo sobre o tema. Então, resolvi fazer um resumo aqui do que foi debatido nesse encontro e também coloquei, não fiquei aqui apenas no que eles comentaram, tá? Também dei aqui várias opiniões minhas sobre esse tema. Então, vamos lá. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Bem, no início aqui os dois debateram bastante sobre essas interferências aqui dos órgãos públicos, né, a CNM e a CVM, para frear que a indústria de CRI Ventures, já que muitas empresas vinham estruturando CRIs que pouco tinham a ver com o mercado imobiliário, né, acaba se aproveitando aqui da isenção tributária, algo que diminuiu bastante as emissões de CRIs, e como consequência a diminuição da taxa dos ativos, mas como a TNB disparou, acabou que ainda não vimos esse efeito. Essa parte aqui é mais história do começo do ano, né? Então vou nem me ater a esse ponto. Essa primeira parte que dura até os primeiros 18 minutos da live. Daí eles começam a falar sobre o tema atual de distribuição pelo lucro caixa e pelo lucro contábil pelo regime caixa. Aí eles relembram o caso de MXRF, o fundo de papel lá da XP, que trouxe muito confusão aqui no mercado de FIIs em 2022. Daí eles falam que após esse episódio, os órgãos ficaram aqui de dar uma resposta definitiva sobre a forma de distribuição dos rendimentos. Se deveriam seguir o regime caixa ou o lucro contábil. E acabou que eles ficaram estudando isso quase 3 anos, e acabou que teve como resultado esse documento aqui. É um ofício da CVM, que saiu aqui no dia 27 de novembro, que é o seguinte, esse documento ele oficializa que fundos imobiliários, eles devem subir tanto, devem escolher tanto o lucro caixa ou lucro contábil. Pode seguir aqui qualquer um dos dois. É desde que respeitem a distribuição mínima de 95% do lucro caixa, né? Então aqui, até esse ponto aqui, nada foi alterado, tá? Os fundos de papel aqui, de tijolo também podem continuar distribuindo por qualquer um é, desses dois, dessas duas formas aqui de distribuição. É, No entanto, então quer dizer que fundos que seguem o lucro contábil eles estão liberados. Tanto é que os fundos da Quiné deixaram isso aqui bem explícito nos seus últimos relatórios gerenciais, que saíram aqui em dezembro. Portanto, entendo que não precisamos sair nos desfazendo aqui de fundos imobiliários que distribuem pelo lucro contábil. Algo que acho que já comecei a observar aqui em alguns fundos de papel, tá? Então, agora vamos finalmente aqui para o que realmente mudou. A primeira coisa é um ponto que é muito positivo, tá? Os fundos imobiliários, eles foram praticamente intimados a divulgar, né, que via comunicados, falando do fundos.net, então que se deve incluir os relatórios gerenciais também, né? Divulgar que via comunicados qual a forma de apuração do resultado que o fundo adota. E isso aqui eu acho algo excelente, tá? Pois é uma informação essencial que pouquíssimos gestores deixavam claro. Inclusive, vou até depois dar uma passada aqui lá no em fundo em RECR para ver se já deixar isso aqui claro, porque não estou lembrado deles terem comunicados que não, tá? Mas, por enquanto, que nem aqui está na vanguarda comunicando esse ponto. Outro ponto aqui é que os fundos não vão mais poder alterar a forma de distribuição aqui no meio do caminho do fundo, algo que a HCTR fez, né? E é um fundo que vinha distribuindo pelo lucro contábil, mas no meio do caminho começou a distribuir pelo regime caixa, sendo que esse aqui pode ser uma das causas que fizeram o fundo Equitar ficar sem distribuir rendimento. Apesar de que eu tenho uma outra teoria também, de um outro ponto aqui que esse ofício trouxe, que acho que foi ele que fez o fundo não distribuir rendimentos. É, então, o ofício que também obriga os gestores e administradores a seguir com os cálculos, considerando toda a existência do fundo imobiliário,
não apenas o resultado apurado em um semestre isolado. Inclusive, foi esse ponto aqui que atingiu BLMG11, um dos fundos que ficou sem distribuir rendimentos aqui em novembro. E vou ler esse texto aqui para vocês e explicar depois. Começar, deixa eu pegar começo aqui. Também, como tem subsequente, foi publicado pela CVM em 27 de novembro, um ofício sobre distribuição e resultado em FIIs, no qual o cálculo de lucro caixa deve ser acumulado desde a data da primeira integralização de cotas do FII, diferente da interpretação anterior, que deve ser observado de forma semestral. Então, aqui é o seguinte, o fundo parece que teve um prejuízo aqui, uma venda ou um problema com o CRI, em que ele apurou o prejuízo. Daí, acho que realmente ele ficou uns meses lá sem distribuir rendimento. Acho que acabou distribuindo amortização com fonte de compensação. Daí, ele, depois disso, eu teve prejuízo ali no semestre, mas aí no próximo ele seguiu distribuindo rendimento normalmente. Mas aqui agora esse ofício obriga ele a considerar esse prejuízo que ele teve ali no passado, né? Já esse quinto ponto aqui é que eu acredito que tem impedido a HCTR11 de distribuir rendimentos. Nele, as superintendências, eles declaram entender que dentre os resultados não realizados, ou seja, que não transitaram ainda pelo caixa, ou seja, que existe apenas contabilmente, se você está boiando com essa parte de lucro contábil e lucro caixa, pode ficar tranquilo que no final desse vídeo aqui eu vou fazer uma explicação bem prática para você entender melhor esses conceitos. Então, esse resultado que ainda não viraram caixa e podem sofrer alguma reversão no futuro, ou seja, ter o CRI entrou em um prejuízo aqui e não vai mais poder fazer a distribuição, a superintendência aqui, eles entendem que é melhor o fundo não fazer essa distribuição para evitar que a possibilidade de uma reversão futura desses valores distribuídos. Ou seja, os órgãos aqui estão instruindo os fundos a não seguir distribuindo aqui resultados pelo lucro contábil quando tiver apurado algum prejuízo na carteira do fundo, quando tiver alguma baixa contábil. No entanto, não é porque o fundo tem algum CRI estressado que o fundo vai deixar de distribuir rendimentos imediatamente, pois se fosse assim, RQR11 nem tinha distribuído rendimentos, tá? É um fundo que eu vou ficar de olho aqui nessa situação, é o fundo da RZH11, o fundo da Rizakin. Por lá a gente teve aquele problema com o Starbucks, e que acabou tendo uma baixa contábil lá uma prisão bem elevada, e quero observar como é que vai acontecer lá, se vai ter vai ter um impedimento de distribuir ou não. Apesar de que temos indícios que não, tá? Porque o fundo da Iridium também tinha posição nesse CRI Starbucks, então não sei se eles fizeram alguma provisão, mas o fundo BCRI11 também teve alguns CRIs em que ele teve algumas previsões de devedores duvidosos, e acredito que lá também não teve impacto sobre o rendimento. Mas enfim, a gente vai acompanhando aqui com vocês, qualquer coisa eu passo aqui. E enfim, tem muita coisa mal explicada aqui ainda, tá? Uma delas é porque Versalhes continuou distribuindo rendimento e HCTR11 não, sendo que é um fundo que também tem muito CRI lá, que está estressado, que já deve estar com bastante problema. E agora, para concluir aqui, vou explicar a diferença entre lucro contábil e lucro caixa. Se você assistiu o vídeo HCTR11, já aviso aqui que é a mesma explicação, mas como aqui nesse vídeo eu espero atingir investidores de vários fundos, acredito que compense reproduzir essa explicação novamente. Então vamos lá. Pois bem, imaginem aqui um trabalhador assalariado, um CLT, né? Daí ele trabalha aqui o janeiro inteiro e passa então a ter direito a 1/12 do seu 13º salário. Então aqui ele teve um lucro contábil de 1/12 desse benefício, né? Mas como ele ainda não recebeu nada, então seu lucro caixa do 13º salário ainda está zerado nesse ano. Aí em fevereiro ele vai lá e trabalha e apura mais um mês de lucro contábil desse 13º salário, mas ainda nada do caixa. Até que vai chegar em dezembro, ele vai apurar mais 1/12 desse benefício, né, contabilmente,
mas vai receber também os 12 meses acumulados aqui do 13º salário. Nesse exemplo aqui, imagine que o 13º é pago todo de uma vez no último dia do ano, tá? Então, podemos dizer que pelo regime caixa, esse trabalhador teve resultado aqui em apenas em dezembro, mas foi de todo esse valor que ele passou a ter direito ao longo do ano, né? Portanto, entendo que lucro contábil ele considera o fato gerador. No caso aqui, o trabalhador trabalhou o mês inteiro, ele teve direito ao 13º salário, a um dozeavos, mas ainda não recebeu. E já pelo regime caixa, é apenas o que é efetivamente recebido. E aqui é que entra o problema de HCTR11. Por muito tempo distribuíram aqui seguindo o lucro contábil, que pode ter gerado aqui alguma distribuição é, excessiva de rendimento, algo que não deveria. E como deu problema, acabou que está tendo que ficar sem rendimento agora. E só completando aqui esse exemplo aqui do 13º salário, imagine que o trabalhador ele trabalhou lá os 12 meses, né? Mas aí chega no dia dele receber esse rendimento aqui do 13º salário, a empresa vai declarar falência e fala que não vai pagar ninguém. Então, nesse ponto aqui, ele teve o resultado contábil, mas que não se efetivou pelo regime caixa. Então, esse aqui é o risco aqui de fundos que fazem essa submissão pelo contábil. Eles podem estar antecipando algo que eles não vão receber efetivamente no futuro. Então foi isso, galera. Novamente, esse é um ponto aqui para acompanhar de perto, tá? Se tiver novas atualizações, se eu for conhecendo, eu vou trazendo aqui para vocês. Então, peço aqui o seu like, peço aqui que se inscreva também para saber quando sair mais informação aqui sobre esse ofício. Lembre que nada aqui deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.